Essa entrevista em especial vai ser um pouquinho diferente. Os nossos colegas da imprensa estão acostumados também a nos acompanhar pelo YouTube, mas como nosso candidato está em Campo Verde, a gente, para não perder a oportunidade de levar até vocês que nos acompanham as propostas e, enfim, as ideias e conhecer um pouquinho mais do candidato, a gente usou aí a tecnologia a nosso favor e conversamos com ele nesse momento. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês e muito obrigado aí pela abertura, é um privilégio. A gente agradece a participação do senhor também. Vamos começar, não é? Para quem não conhece, para quem não sabe quem é Nilson Leitão, gostaria que o senhor se apresentasse e dissesse pra gente, não é? O senhor disputou já essa vaga em 2018, retorna agora, por que Nilson Leitão quer o Senado? Bom, Nilson Leitão é domiciliado em Sinop. Eu fui vereador em Sinop, fui deputado estadual. Como deputado estadual, eu fui vice-líder de Dante de Oliveira, num período riquíssimo da política mato-grossense, onde criamos os incentivos para o desenvolvimento econômico, como o programa do algodão, o programa do couro, o programa da madeira, o FETAB. Tudo foi criado naquele momento. Eu tive a oportunidade de ajudar a liderar esse processo na posição de vice-líder de Dante na Assembleia Legislativa. Fui prefeito de Sinop por 2 mandatos. E fui deputado federal também por 2 mandatos. Com meus 2 mandatos de deputado federal, eu tive a oportunidade de ser líder da oposição em 2013. Eu fui vice-líder do meu partido, fui presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, sendo a maior frente do Congresso Nacional, e fui líder do meu partido, presidi comissões, presidi PECs, presidi CPIs, relatei CPIs. Ou seja, passei um mandato onde me deu a oportunidade de ser o mais votado de Mato Grosso em 2014, com quase 10% dos votos. Sou casado, tenho 3 filhos, minha família, minha mãe mora em Sinop, meus irmãos, e meu pai já é falecido desde 1998. Candidato, o senhor, aproveitando aí a deixa do senhor falando, né, de como foi a sua atuação nessa época, vice-líder no governo, não é? Enfim, o senhor fez um pouco diferente dos demais adversários esse ano, não é? O que a gente vê aí é uma corrida também para quem se coloca como sendo de fato o candidato oficial do presidente Jair Bolsonaro. O senhor, no seu programa eleitoral, já colocou como ele tendo procurado o senhor, não é o senhor que é o candidato dele, é ele que veio atrás do senhor, foi isso? Não é isso não. O que eu disse no meu programa é que está todo mundo apenas ter como mote o apoio do presidente Bolsonaro. Bolsonaro está muito bem avaliado no estado de Mato Grosso, é um dos estados que tem a maior popularidade. O que eu disse que isso não pode ser a única razão para se votar num candidato a senador. Eu sou candidato a senador para defender Mato Grosso, para defender o povo de Mato Grosso e defender as demandas de Mato Grosso. E é claro que quero ajudar sim o presidente Bolsonaro, porque o que eu lutei como deputado federal, como líder da oposição e, acima de tudo, liderando o impeachment da presidente Dilma, a minha luta foi justamente ter um Brasil novo. E eu sempre disse que o Brasil não era só questão de mudança de leis, o mais importante era a mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é que precisava acontecer. E o presidente Bolsonaro fez isso. Porque eu disse que alguns querem ajuda do presidente Bolsonaro apenas. E eu já o ajudei. Porque o impeachment foi a porta que se abriu para esse novo momento que o Brasil está vivendo, para dar oportunidade a uma eleição como foi a eleição do presidente Bolsonaro. Se não tivesse havido o impeachment, automaticamente o Brasil poderia ser outro. Se não tivesse havido impeachment, talvez não houvesse nem a prisão do presidente Lula, talvez não houvesse essa mudança de comportamento do próprio eleitor, buscando um candidato com comportamento diferente do que tinha naquele momento. Então, jamais dizer que o presidente procurou. Eu tenho relação com o presidente Bolsonaro, ele participou de todas as minhas comissões. Quando eu presidi a PEC 215, ele era membro. Quando eu relatei a CPI do INCRA e da FUNAI, ele e o Eduardo Bolsonaro eram membros da nossa comissão. Ele participava da Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu fui presidente. Então, nós temos uma relação. Eu fui deputado com ele 8 anos. O que eu disse, que eu ajudei o presidente Bolsonaro, porque ajudei a fazer essa abertura do novo debate para o Brasil, que proporcionou a eleição de 2018 diferente. O que tem de diferente nessa eleição, candidato? O senhor pode falar de apoios, não é? Os apoios são diferentes, o senhor teve que buscar toda essa conexão novamente ou permaneceu muita coisa?
Não, eu acho que tem tudo diferente. Tem uma pandemia que nós nunca vivemos, né? Tanto que a eleição foi suspensa, mudada de data. Uma eleição de Senado no meio de uma eleição de prefeito e vereador, 141 municípios discutindo eleição local, debatendo temas locais, 4, 5 candidatos. Nunca teve tanto candidato a prefeito na história como tem nessa eleição, nunca teve tanto candidato a vereador na história como tem nessa eleição, e com outro ingrediente: formalmente desconectado. Eu não posso fazer meu material gráfico ou material de propaganda com o vereador ou com o prefeito. O prefeito não pode fazer o material dele conosco. Então o prefeito e o vereador está fazendo a sua campanha e nós, candidatos a senador, tem que fazer a nossa campanha. Então é muito difícil a comunicação disso. O eleitor saber que tem 3 votos para ser dado para vereador, prefeito e senador, até entender disso, a grande maioria da população não sabe, e somente através da imprensa e do programa eleitoral que nós conseguiríamos, pelo menos, falar para o eleitor que vai ter uma eleição e quem são os candidatos que estarão lá. Agora, no meu caso, a eleição de abril para cá mudou radicalmente. Eu tinha uma eleição em abril com a chapa pura, baseada muito mais em representantes regionais, e agora eu tenho o apoio dos 2 senadores da República, os legítimos, né? O senador Wellington e o senador Jaime Campos, que foram eleitos em 2018 e 2014. Então essa diferença de senadores que traz um peso para nossa chapa, fazendo o Mato Grosso por inteiro, com Júlio Campos na suplência, representando a Baixada Cuiabana e todo o Mato Grosso, e o Zé Márcio, ex-vereador de Rondonópolis, representa a região sul, né? E o Hélio Fagundes em toda a região sul. Eu, que tenho domicílio no Nortão, mas já tive voto nos 141 municípios por 2 vezes. Então, acredito que é uma chapa que acaba tendo representatividade política, apoio do presidente da MM, apoio do presidente da Associação dos Vereadores. Quer dizer, você vai construindo uma chapa com apoio político muito forte. Com relação especificamente à campanha do senhor, a sua campanha, quem está financiando a campanha? De que forma está sendo trabalhado? Eu tenho financiamento do partido político e buscando arrecadação, um pouco de um, um pouco de outro. Eu não tenho um financiador de campanha como alguns candidatos têm, que tem um padrinho político. Eu não tenho padrinho político, nunca tive e nem desejo ter. Eu faço política coletiva. Para mim, política é esporte coletivo, não é individual, não é de grupinho. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Cada região faz a sua arrecadação, tenta fazer, mas minha campanha é muito simples, como deveria ser todas. Material gráfico não é algo que vai ser gasto de forma exorbitante, não tem como entregar esse material, não tem como chegar na casa do cidadão, porque eu não posso compartilhar com o vereador e com o prefeito, eu não vou conseguir contratar cabo eleitoral, e quem está fazendo isso, e estão fazendo isso, é crime de caixa 2, só está tendo uma eleição devido à cassação de uma senadora. Não é possível que ainda tem gente que vai fazer isso, mas estão fazendo. E eu vou trabalhar muito naquilo que é estratégico, na tecnologia, usando muitas plataformas, usando muito as redes sociais, o programa eleitoral e andando muito. Eu estou na estrada todos os dias, quando não dá para ir de carro, pego um aviãozinho para andar um pouquinho mais, porque o estado é muito grande, mas estou andando muito de carro, todos os dias, levantando de madrugada, dormindo tarde, tentando alcançar o máximo de municípios possíveis. Só com o apoio político da quantidade de prefeitos, os senadores, tem feito uma diferença enorme. Por isso que a gente consegue, pelo menos dentro das nossas pesquisas diárias, conseguir estar bem colocado aí na opinião pública. E, candidato, o senhor até tocou no assunto da MM, né? Tem o apoio da Associação Mato Grossense dos Municípios. O senhor está defendendo aí, com relação a isso, um novo pacto federativo, né? Que seria um pouco menos centralizado. É possível ter essa discussão no Senado? É necessário, acima de tudo é necessário. As pessoas moram no município. As pessoas moram no município. Então não é possível mais essa concentração, essa história de mais Brasília, menos Brasília e mais Brasil. Não pode ser só um discurso. Precisa de fato repactuar a redistribuição do recurso público no Brasil, fazer com que os municípios possam
ter mais autonomia, porque eles são mais fiscalizados. Então tem os conselhos municipais, tem Tribunal de Contas, tem Câmara de Vereadores, tem Ministério Público, tem a imprensa, tem a sociedade. Então está muito mais próximo de poder verificar o que é certo e o que é errado e as coisas acontecerem com mais rapidez. Essa repactuação da distribuição do dinheiro público para os entes da federação, Estado, município, União, é um tema que está na minha pauta. Eu estarei debatendo isso sem dúvida nenhuma, se o senador for. Quais outros temas o senhor pode apresentar aqui pra gente como plano de governo, senador? Qual que é o seu objetivo, se for eleito senador? O meu principal tema e minha busca obsessiva é exatamente a questão da desigualdade regional. O Mato Grosso é um estado muito rico, mas 80% da nossa riqueza está na mão de 10%. Você pega isso em todas as áreas, principalmente na agricultura, no agronegócio. Não é que eu não queira que esses 10% sejam ricos. Por mim, eles podem ser ricos, ser mais ricos ainda. Mas o Estado e a política tem que estar com os olhos, com as ações, com a energia voltada para esses outros 90%. Mato Grosso é o maior exportador de tudo, mas aquilo que a gente come, quando você olha no prato de comida, vem tudo de fora praticamente, quase 80% vem de outros estados. Ainda somos importadores do hortifruti granjeiro, do tomate, da cebola, do pepino, do alho, da fruta. Então isso tudo num estado onde temos a terra, temos a mão de obra, temos o clima favorável, é preciso ter política de governo para que esse produtor possa produzir 12 meses e ele ser o grande desenvolvimento regional de cada região, porque ele já está lá. Agora o que falta? Assistência técnica, assistência e crédito fácil e barato. É o que está faltando. Assistência técnica, que eu criei um programa chamado Agente Comunitário da Terra, que é a operação de um técnico, ou da pecuária, ou agrônomo, conforme a peculiaridade de cada região, ou da base florestal, que esteja o tempo todo. Por que agente comunitário? Porque ele é um similar do agente comunitário da saúde. Assim como o agente comunitário da saúde, ele visita 150 casas do seu bairro todos os dias, toda semana, esse agente comunitário da terra, ele terá lá o seu cliente, que é o pequeno e o médio produtor, visitando todos os dias, sendo o médico dele, mas também fazendo a sua interligação com o mercado. O importante não é o que você planta, é o que o mercado precisa consumir, é o que a população precisa comprar. Então, para isso, é uma política de Estado para fomentar e fazer essa relação entre o que aquela região está importando de alimento e pode ser produzido ali mesmo, para produzir em escala, né, o tomate, a laranja, e todo o hortifruti, e de fato dando isso a essas propriedades pequenas e médias para transformar uma classe que às vezes hoje vive de uma renda de R$900, R$1.500 e transformar essa classe numa nova classe semimédia do Mato Grosso. Isso vai enriquecer o campo, vai mudar a realidade. Paralelo a isso, você precisa fazer uma coisa importantíssima, que não é mais luxo, é a conectividade. Hoje 72% da área rural não tem internet. E hoje, um produtor pequeno que vende leite, vende queijo, vende laranja, vende alface, ele pode vender seu produto pelo Facebook, pela plataforma, né, com o delivery, vai fomentar também aquele novo emprego que é do delivery, do motoboy, que vai buscar um produto para entregar em outro lugar. Isso hoje já existe, nós já temos plataformas das feiras delivery, e nós precisamos fomentar isso em todas as regiões de Mato Grosso, onde não tem. A outra coisa que reduz a desigualdade regional está justamente na educação e na saúde, não é só no emprego da área rural. Na educação e na saúde, eu quando fui prefeito, eu levei o tratamento de câncer para Sinop, isso lá atrás em 2004, levei hemodiálise. Não é possível você ter que andar 600 quilômetros, 1.200 quilômetros para fazer hemodiálise. A hemodiálise, ou você tem a máquina, que você é dependente dela, ou você vai para o cemitério. Você não tem terceira alternativa. Então não é só uma questão de saúde, uma questão humana e econômica, é questão de tudo, é uma questão de lógica. Então a redução disso, e eu tenho uma lei que eu apresentei na Câmara Federal, que não pode ser mais que 250 quilômetros no Brasil e no Mato Grosso, a distância para atendimento de hemodiálise, que já é muito, mas vamos reduzir por uma parte, depois para outra. E 500 quilômetros para atendimento de câncer. Isso não é luxo, isso não pode ser privilégio. Por isso que eu, desde 2011, lutei para trazer os equipamentos de radioterapia para o interior do estado. Só tem Cuiabá e hoje já está construindo
no Hospital Filantrópico de Sinop e no Hospital Filantrópico de Rondonópolis, que foram os 2 credenciados que conseguiram credenciar, e está tendo a obra da radioterapia para tratamento de câncer, que vai interligar Cuiabá com as 2 regiões do interior. Com isso, desafoga o tratamento de câncer pelo SUS em Cuiabá, na radioterapia, e também privilegia 2 regiões que tem que ampliar isso para Araguaia, para outras regiões de todo o Brasil, de todo o estado, para atender isso. Então, quando você reduz o sofrimento da população, você reduz a desigualdade regional, melhora a economia. E por último, o emprego. Eu apresentei uma lei em que você privilegia que a empresa possa se instalar na capital, em Cuiabá, em Várzea Grande, mas ela também incentiva que essa empresa pode ter uma alternativa dela ir para uma região mais distante, se instalar nos municípios mais pobres do estado, onde ela vai ter um incentivo maior ainda. Quanto mais longe, porque ela vai pagar o preço da distância, da logística, mas fazer com que as regiões do estado podem crescer de forma uniforme. Então, quanto mais longe, quanto mais pobre o município, mais incentivo fiscal. E isso acaba mudando uma lógica da inversão, onde mais gente sai do interior para mudar para a capital, inchando a cidade. Não melhora a qualidade de vida com isso, mas se mantendo em suas regiões, tendo lá acesso ao emprego, acesso à saúde. E o terceiro, a universidade. Eu, quando prefeito, levei a universidade móvel, que é o curso fora da sede, onde ao invés de você encher um ônibus de alunos que trabalha até o final da tarde, depois tem que pegar um ônibus por 2-3 horas para ir até a faculdade, você desloca o corpo docente, desloca o professor. A minha esposa se formou em Direito num curso fora da sede, como teve lá gente que se formou em Educação Física, Ciência Biológica e tantos outros cursos, menos aqueles que precisam de laboratório. Então isso dá oportunidade para aquela geração, que nós já perdemos algumas, de ter acesso à Universidade Pública Federal, sem precisar andar 500 quilômetros, 1000 quilômetros, ou às vezes deixar de ter acesso à universidade, porque tem que trabalhar o dia todo e não tem tempo para chegar naquela universidade. Uma proposta do senhor que acabou virando PEC também é com relação à redução do número total de senadores e deputados federais, né? E claro que visando diminuir a quantidade, isso gera, é claro, uma grande economia. O que o senhor acredita que falta para conseguir esse tipo de aprovação? O senhor acha que é possível reduzir realmente? É possível que a gente consiga fazer essa redução, até porque a gente já ouviu de outros candidatos, né? Que tem que reduzir, que é possível reduzir, mas na visão do senhor que, né, fez essa proposta, está lá dentro, sabe como é que funciona, será que é possível mesmo fazer isso? É possível. Duvidavam que eu ia conseguir as 170 assinaturas para fazer tramitar. Eu peguei quase 200 assinaturas e já está tramitando. O que me causa estranheza é que muitos e quase todos discursaram isso em 2018. A PEC está lá, ela já está tramitando. Não precisa mais fazer o esforço que eu fiz de pegar 200 assinaturas para fazer ela estar instalada lá e só agora poder votar em plenário. Ela está pronta para votar em plenário. Ela reduz de 513 deputados para 395. Ela reduz de 81 senadores para 54, como era no início. Não é invenção. Nós só estamos corrigindo o que foi ampliado. E de 1.200 deputados estaduais para 800. É uma economia de quase 5 bilhões de reais em 4 anos de mandato. Então inicia pela Câmara, pelo Legislativo, a redução da máquina pública e depois vamos atacar na veia tanto do Executivo e também o que há no Judiciário, que pode ser rediscutido para tentar reduzir o tamanho dessas despesas, né? Por exemplo, por que nós temos que ter um prédio do IBAMA e um da SEMA para discutir o mesmo tema no estado de Mato Grosso, para o mesmo cliente, para o mesmo contribuinte, gastando um dinheiro absurdo? O governo federal em 2017, 2018 gastou 2 bilhões de reais de aluguel. Não, eu quero ser senador para reduzir a máquina pública de verdade. E essa vai ser uma obsessão, vai ser uma bandeira, uma luta todos os dias, porque gasto público é igual unha, você tem que cortar toda semana, não dá para brincar com isso. Ela cresce mesmo com o prédio fechado, ela cresce mesmo com o feriado, com o domingo, está gastando. Então é preciso respeitar isso e entender que o Brasil não pode discutir aumento de imposto. O Brasil tem que discutir redução da máquina pública, redução do tamanho do Estado e redução dos gastos públicos.
Diminuiria aqui em Mato Grosso também, candidato, o número de vereadores, o número de deputados? Eu acho que baixaria de 24 para 19 ou 21. Que era o que era antes, né? A proporção tem que ser feita novamente. Que era antes também. A Câmara tinha um número menor de vereadores, a Assembleia também, aí foi crescendo, né? De vereadores é uma outra lei. Dentro da lei que eu estou mexendo, que é a PEC, onde eu mexo na emenda constitucional, ela atinge senadores, deputados federais e deputados estaduais. Alguns falaram, vai reduzir aí a nossa participação, a nossa democracia. Não vai reduzir nada. Nada. Os Estados Unidos têm 100 milhões de habitantes a mais que o Brasil e tem 460 deputados. Por que tem que ter 513 aqui? Lá tem 2 senadores por estado, porque tem que ter 3 aqui. Então eu quero chegar no Senado e trabalhar para isso, para reduzir o tamanho dessa máquina pública que é possível reduzir. E vou dizer, eu ganhei 2 vezes o prêmio da Lei de Responsabilidade Fiscal como prefeito. Eu tinha mais de 400 cargos criados na prefeitura. Eu nunca usei mais de 180. Então é possível, sim, é possível. Agora, quem gosta de dar emprego, quem acha que serviço público é cabide, aí não gosta mesmo do debate. E alguns disseram que era demagogia, que era isso. Ao invés de falar que é demagogia, defendam então uma ideia da redução da máquina pública, não fica só falando. Eu apresentei, eu tenho algo pronto, fático e real. Falando em proposta, o outro candidato, o candidato Euclides do Avante, criticou duramente o senhor. Ele disse o seguinte, né? Ele acusou o senhor de estar copiando uma proposta, já que a gente está falando de proposta, uma proposta do Euclides, que seria dele, segundo ele, né? De refinanciamento de dívidas de microempreendedores. Que segundo ele não teria embasamento técnico e diz que o senhor estaria tentando, na verdade, enganar o povo com populismo. E mais, aí ele lançou um desafio chamando o senhor e o outro candidato, no caso o Fávaro, para participar de um debate com ele. Lançou esse desafio aí. O que o senhor tem a dizer? Por enquanto vou dedicar meu tempo ao povo que dá lucro para o Estado, não aos que ganham apenas o Estado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para ele, para todo o eleitor, com toda a educação. O que eu propus, nós estamos vivendo um momento de pandemia e crise desde 2013. Já fechou mais de 700 mil, alguns falam em 900 mil micro e pequenas empresas no estado no Brasil inteiro e no estado de Mato Grosso, uma proporção, obviamente, conforme a sua quantidade. Qual que é a proposta? A proposta foi feita por economistas das confederações do Brasil, certo? O Brasil, o governo brasileiro, ele tem um custo de R$20 mil para cobrar uma dívida na Receita Federal de qualquer contribuinte brasileiro, qualquer um. Então custa, entre sucumbência, o custo da estrutura, advocacia da União e tudo mais, custa quase R$20 mil, certo? Então, qual que é a proposta? Que quem tem uma dívida, a costureira, o borracheiro, o pequeno mercado, a lanchonete, o pequeno empresário em qualquer setor de informática, que tem uma dívida de R$1.000 até R$20 mil, ele vai ter uma remissão dessa dívida, anistia dessa dívida. A palavra correta é remissão. Vou falar anistia para todo mundo entender. Vai ter uma anistia dessa dívida para que ele possa estar com o seu CNPJ limpo, e não é CPF, eu não estou mexendo com o CPF, ele tem que ler a lei, CNPJ limpo, para que ele possa gerar emprego. O maior programa que um país pode ter para o seu povo é o emprego. Então esse empresário vai poder de novo girar e ter acesso ao crédito, porque se ele estiver devendo, ele não tem certidão negativa, ele não tem acesso ao crédito. Então ele tendo acesso ao crédito com juro barato, ele consegue voltar para o mercado, e é tudo que uma cidade precisa, é que gere emprego. Então ele tem anistiado a sua dívida até R$20 mil, que não compensa para o governo brasileiro cobrar aquilo, ele volta para o jogo, ele contrata um funcionário, 2, e se for 700 ou 900 mil empresas, ele já vai estar gerando 1.800.000 empregos no Brasil e no estado de Mato Grosso. Então a lei é simples e não foi criada com demagogia e nem pela eleição. Isso é um programa que a gente construiu. Eu faço consultoria hoje para a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, trabalho junto com as confederações da indústria, comércio e transporte. Isso foi levantado inclusive pela indústria brasileira como retomada do crescimento, e é uma proposta que eu quero apresentar. Tentamos fazer isso através de medida provisória já com o governo, até agora não conseguiu andar, e eu chegando ao Senado Federal estarei apresentando isso. Além disso, pedindo a desoneração da folha de pagamento por um ano,
reduzindo os impostos da folha de pagamento para que mantenha o emprego naquelas empresas que estão passando dificuldade e que, ao invés de desempregar, para de pagar o imposto para o governo e manter o empregado recolhendo o imposto. E tem uma questão de lógica. O foco, a obsessão é manter o emprego. Então, é lógico que tem alguns querendo criar polêmica para entrar num jogo, mas não é o meu caso. Eu quero discutir projetos, discutir ideias e não vou apresentar nenhum projeto que não seja factível. Eu tenho 8 anos de mandato de deputado federal e 7 eu fui líder, encaminhando votações. Eu jamais brincaria com o povo de Mato Grosso e não estou aqui para fazer gracinha com o povo de Mato Grosso. Eu estou aqui para fazer proposta, que nós estamos vivendo um momento sério de desemprego e também de tragédia. Perdemos 3 mil mato-grossenses. Temos mais 25 minutos para a participação dos colegas da imprensa que enviaram perguntas e também os ouvintes que queiram tirar dúvidas sobre as propostas e posicionamento do candidato. Hoje temos aqui, via Skype, o candidato ao Senado, Nilson Leitão, do PSDB. Já vamos começar aqui com uma pergunta, candidato, é o seguinte, o senhor levou o DEM para a coligação, mas foi uma aliança arrastada. Isso não gera mais desgaste do que vantagem? Foi só por tempo de TV ou existe algum acordo relacionado a 2022 para essa aliança? Não, quem quer arrastar é quem não veio para a aliança, né? O DEM veio completamente, por aclamação, teve convenção, o governador que não quis vir apoiar, é um direito dele, ele está lá com o grupo do Fábio, do Era Imagem, do outro grupo. Então, quem está aqui é o DEM real, do Jaime Campos, que está na rua pregando adesivo, que está pedindo voto, do Júlio Campos, que é meu suplente, do Dilmar Dal Bosco. Então, esse grupo do democrata, que é o democrata que sempre foi democrata, está conosco. Então, não tem nada arrastado aqui, ao contrário disso. Tentaram tirar o democrata verdadeiro da minha base e eu não teve negociação nenhuma. Eles só entenderam que com o recuo do Júlio Campos, o meu nome era um nome melhor para representar Mato Grosso. E não foi só o Jaime, foi os 2 senadores legítimos de Mato Grosso. Os 2 senadores escolheram o meu nome para ser o parceiro deles. É a primeira vez na história que pode ter 3 senadores com harmonia, trabalhando com o mesmo rumo, juntos por Mato Grosso. Candidato, queríamos ouvir aí com o senhor já até pontuou brevemente, né? A gente está ouvindo a possibilidade aí, claro, temos a reforma tributária, temos a reforma administrativa, sabemos que o país precisa, especificamente aí ouvir do senhor sobre a reforma tributária. A gente sabe que o Brasil tem uma das maiores, né, cargas tributárias, sem contar na bagunça que é, né? Uma confusão de regras e normas, enfim. Queria ouvir o posicionamento do senhor com relação a isso, o que esperar do senhor, né, diante dessa discussão, o senhor chegando lá no Senado. Na minha posição, que eu fiquei fora do mandato, eu fiquei o tempo todo debatendo isso com as entidades da agricultura, da indústria, do comércio, durante esse 1 ano sobre a reforma tributária. Eu coordenei um grupo, eu sou diretor do Instituto Pensar Agro, que reúne 46 entidades da agroindústria e da indústria e também da agricultura no Brasil. E dentro desse debate, é simples dar a resposta. A reforma tributária nesse momento tem que ser focado na simplificação e na desburocratização de papel. Nós temos mais de 35 impostos sobre a mesa do empresário pequeno, médio e grande. O que tem que fazer? Reduzir essa papelada todo mês. O cara tem 30 anos numa empresa, todo mês ele liga para o contador para perguntar o que ele está pagando. Ele não consegue decorar de tanto papel que é. Então a primeira coisa é simplificar, desburocratizar. Só com isso já vai reduzir muito a sonegação, vai aumentar as arrecadações do governo estadual, federal e municipal, já vai melhorar muito. E depois vem o segundo momento, que vai rediscutir as questões de simplificar ainda mais. Mas o primeiro momento é desburocratizar. Eu acho que paralelo à reforma tributária, que é necessária ela ser debatida agora, também e precisa discutir a reforma administrativa. Se não diminuir o tamanho dessa máquina, se não tiver o corte de gastos, se o Estado não diminuir o seu tamanho, não sobra dinheiro. Isso que é o fato. O Brasil vive como vive uma dona de casa, quando está em crise, o marido é desempregado ou perde um pouco da sua renda. Ela tem que ter cortes, ela vai cortar tudo para aplicar em comida e também na saúde. E assim tem que funcionar o governo em crises. Nós estamos num Brasil que é um caminhão carregado até a tampa
e que quer andar na mesma velocidade na reta e na subida. Então nós estamos na subida agora devido à crise. E estando na subida, diminui a velocidade, causa desemprego e causa mais dificuldade. É momento do Brasil fazer de fato uma reforma administrativa profunda e cortar tudo. Vou dar um dado aqui rapidinho para vocês. Vocês imaginam 5.700 prefeitos, 27 governadores, 20 ministros, não sei quantos mil secretários de Estado e municipais lançando obras no país todos os dias com dinheiro público. Então a minha lei que eu apresento da redução da máquina pública apresento isso também. Olha, é proibido o lançamento de obra com dinheiro público. Se alguém quiser lançar uma ponte, vamos supor, um secretário de Estado que é lá na Araguaia lançar uma estrada, ele vai com o carro dele com a gasolina dele. Agora quer inaugurar, tudo bem. Aí você pode ir com a estrutura pública. Mas para lançamento de obra tem que cortar os gastos. Tem que parar de pingar todo dia isso, que é um monte de pouquinha coisa que vira uma quebradeira de dinheiro que é do contribuinte. Candidato, chegou a participação de alguns colegas da imprensa e nós vamos colocar a pergunta da Thalita Amaral, do Gazeta Digital. Bom dia, candidato. Meu nome é Thalita Amaral, sou repórter do site Gazeta Digital. O senhor tem usado nas suas propagandas uma associação aí com o presidente Bolsonaro, inclusive falando que o ajudou na época do impeachment da presidente Dilma. Isso quer dizer que os eleitores podem esperar do senhor uma postura mais conservadora, mais de extrema direita? Eu não estou ouvindo a Thalita. A gente está tentando colocar aqui para o senhor ouvir, porque a gente também é uma pergunta que ela manda agora, a gente também não sabe qual é a pergunta, a gente precisa ouvir, então vai repetir para o senhor. A legalização do aborto? Eu não consigo repetir. Você consegue transcrever pra gente, Luana? A Luana vai transcrever pra gente, candidato, pra gente poder colocar, mas tem a ver com a sua postura enquanto havia sido deputado, não é? Relacionada a essas questões, até propostas polêmicas contra o aborto e tudo mais, mas pra gente formular a pergunta certinha, vamos só transcrever aqui que ela mandou um áudio, a gente não tá conseguindo gerar. De qualquer forma, tem uma outra pergunta aqui sobre a disputa que diz o seguinte, deixa eu só achar aqui certinho para passar para o senhor aqui. Como é agora para o senhor disputar contra Pedro Táxi? Se mudou alguma coisa? Se o senhor acha que o Táxi prejudicou a sua campanha ou a campanha dele na época? A sua campanha, aliás, na época, enquanto senador? Não, as escolhas é de cada um. Eu fiz minha escolha. Eu fiz minha escolha em ser leal até o último dia do mandato dele. Então, quando eu ajudei ele a ser governador, eu também fiquei no mandato até o final. E disputei a eleição, fui o único. Ele tinha 14 líderes do lado dele em 2014. O único que ficou até o final das eleições. Então eu acho que não é questão dele ter me prejudicado ou não, eu acho que poderia ser um cenário diferente. Eu dei um conselho a ele para não ir para a reeleição, que eu acho que não seria o momento, mas foi uma decisão dele também. Então eu não tenho nada que lamentar do que aconteceu. Eu vou disputar a eleição contra ele porque eu acho que hoje eu sou mais útil para o Mato Grosso do que ele. Sim. Candidato, vamos falar aí com o senhor agora com relação à questão ambiental, né, Camila? Nós ouvimos e questionamos todos os candidatos essa questão das queimadas, incêndios florestais aqui no nosso Pantanal, mais de 2 meses, né, praticamente pegando fogo. Nós ouvimos aqui do senador Wellington Fagundes, quando tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, até questionamos o porquê da demora de se criar uma comissão para ir lá no Pantanal depois que tudo já estava queimado, dizimado pelo fogo, e ele disse pra gente, olha, antes tarde do que nunca, pelo menos agora estamos indo. Queremos ouvir o posicionamento do senhor com relação a essa questão ambiental, o que o senhor pensa que deveria ter sido feito antes que não foi feito e o que pode ser feito agora, pós essa destruição que tivemos, né? E até o senhor aproveitar e explicar para quem está ouvindo a questão do BID Pantanal, que também acredito que é uma de suas propostas, é ressuscitá-lo, né? Eu visitei a Dona Maria, mãe do Dante de Oliveira. Dona Maria está com 99 anos. Uma das primeiras frases que ela me disse quando eu cheguei na casa dela foi: se não tivessem enterrado o programa do BID Pantanal que Dante de Oliveira criou, no investimento de 400 milhões de dólares na época, o Pantanal não estaria sofrendo o que está sofrendo hoje. E é verdade. O BID Pantanal na época era justamente talvez a pior miséria para a Amazônia e para o Pantanal, é a falta de saneamento, do tratamento, da água produzida com qualidade para todos os pantaneiros e, acima de tudo, o cuidado do lixo,
e, de fato, entregar ao pantaneiro uma qualidade de vida diferenciada. Então, tudo isso nós perdemos durante todos esses anos, porque alguém lá atrás decidiu que não usava ter um programa como esse de preservação e, acima de tudo, seria naquele momento uma forma de melhorar a qualidade de vida da Baixada Cuiabana inteira. Seria muito menos gasto na saúde, cada um real aplicado no saneamento economiza 4 com saúde pública. Isso se chama prevenção. Não foi feito prevenção e agora estamos pagando um preço caro por isso. Então, tudo que se falar foi justamente na sua pergunta. Tudo que se falar é para se lamentar. Agora tem que corrigir daqui para frente. Nós precisamos ter um ambiente onde vai de fato ter esse estudo do Pantanal, ouvindo muito o pantaneiro e, é claro, com programas de prevenção que servem para o Pantanal, com as suas peculiaridades, mas também com programas de prevenção que servem para a Amazônia. Nós estamos no bioma Amazônia também, no Mato Grosso. E os dois temas foram muito sofríveis nesse período por falta de prevenção. Uma coisa é a queimada devido ao que aconteceu. A outra coisa é a queimada criminosa. Queimada criminosa é caso de polícia. Esse aí pode ter a lei que for, pode ser o que for, que só a polícia pode resolver, a inteligência, o combate à criminalidade, que tem que colocar essas pessoas na cadeia por muito tempo. Agora, o Pantanal como um todo, ele tem que ser visto com responsabilidade. Em 2018, eu deixei minha campanha eleitoral no meio e fui defender que queriam ampliar os parques do Pantanal em quase 600 mil hectares. Que quem cuida do Pantanal é o pantaneiro. O Estado brasileiro não deu conta de fazer isso, não é o Estado de Mato Grosso. A legislação do Estado é muito ainda burocrática, precisa desburocratizar a nossa lei, simplificá-la e ela ser auto-aplicada, entendível aí por todo mundo. As pessoas têm que entender o que lê numa lei. O Brasil tem mania de fazer lei para ninguém entender e ruim de aplicar, porque ela tem interpretação. Lei não devia ter interpretação, devia ser realmente se lê e aplica, se lê e entende. E essa é a diferença que precisa fazer. Eu acho que os senadores agora, tanto o Jaime como o Wellington, estão se dedicando a esse tema, né? O governo do estado debruçado em cima disso, mas precisa ter um entendimento entre o governo do estado e o governo federal, que não se entenderam ainda na forma de socorrer o Pantanal. A compreensão da questão ambiental não pode ser 2 idiomas diferentes. Tem que sentar na mesa e ter harmonia para poder discutir esse tema. E é isso que eu quero estar lá, exatamente para discutir o licenciamento ambiental, a forma da condução da preservação e da prevenção daquilo que é uma riqueza que nós não podemos perder. Tem uma pergunta aqui do seu José Carlos, do bairro Santa Rosa. Ele diz o seguinte: o senhor diz que ajudou Bolsonaro a se eleger, mas na eleição de 2018 seu partido tinha Geraldo Alckmin como candidato a presidente. O senhor traiu Alckmin e apoiou Bolsonaro? E se for eleito senador em 2022, apoiará João Dória ou Bolsonaro? E se caso for apoiar Bolsonaro, o senhor não acha que seria incoerente? Bom, a primeira pergunta. Eu disse que eu ajudei o Bolsonaro a ser presidente e votei no Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno eu votei no Alckmin. Então, como que eu ajudei ele a ser presidente? Fazendo o impeachment, virando noites e madrugadas, fins de semanas, lutando pelo impeachment, porque nós começamos com menos de 30 deputados. O impeachment foi a porta que se abriu para o novo Brasil, onde nós tiramos o PT do poder e proporcionamos o novo debate. Aí o eleitor, que também ficou com raiva do PSDB na época, devido ao escândalo de Aécio Neves, com toda razão. Até naquele momento, em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, o único grupo que tinha a possibilidade de derrotar o PT éramos nós, que combatemos o PT durante todo o período. E depois veio o que aconteceu com o desgaste do PSDB com Aécio Neves. O Bolsonaro, ele acaba sendo essa opção que o eleitor escolheu de forma voluntária em cada região. O que eu quero dizer é que eu não fiquei triste com a ascensão de Bolsonaro, porque a minha grande luta desde 2011 era o combate do PT e tirar esse grupo do poder para vir um novo comportamento para o governo federal. E esse comportamento, ele me preenche, esse comportamento me contempla, esse comportamento que eu briguei durante 8 anos no meu mandato, como líder da oposição, como presidente de CPI, denunciei mais de 100 pessoas que abusavam das questões ideológicas no INCRA e na FUNAI para se manter no poder, e essa minha luta se concretizou com a vitória de Bolsonaro.
Então é isso que eu disse. Então eu ajudei no impeachment e o impeachment foi uma porta que se abriu para o novo Brasil. E votei no Bolsonaro no segundo turno. Agora 2022, eu estou discutindo 2020 ainda a eleição, não sei nem o que vai acontecer em 2022, isso nós vamos discutir lá na frente. Eu acho muito difícil tirar a eleição do Bolsonaro em 2022, mas vamos discutir o que vai acontecer lá na frente. Tem uma outra pergunta aqui do Alberto de Várzea Grande. Ele diz o seguinte: candidato, Permínio foi seu chefe de gabinete, e depois, como secretário de Educação, foi afastado por corrupção e o delatou. O senhor se sente traído por Permínio Pinto? Não, eu não me sinto traído por ninguém. Cada um faz o que quer para se defender. Eu não devo nada dos temas que ele acusa, tanto que eu não tenho nenhuma ação criminal do assunto. Tenho nada. Tanto que na homologação da delação dele, o que tentaram fazer uma investigação de Caixa 2, que eu também não tenho. Nunca fui notificado sobre o tema. Imagina o sofrimento do Permínio. Ele nunca foi meu chefe de gabinete. A informação está errada. O Permínio trabalhou comigo como eu fui líder da minoria. Ele foi um dos meus assessores em 2013. Apenas nesse período que ele teve vínculo empregatício comigo. Foi meu amigo e fez uma delação e teve que usar meu nome talvez para tentar tirar o processo daqui de Cuiabá, mas nada que se comprovou. Usaram muito isso de forma maldosa em 2018. Sou ficha limpa, não tenho uma ação criminal, não tenho nada e estou pronto para ganhar a eleição e continuar respeitando meu estado de Mato Grosso. Que Deus abençoe muito a família do Permínio, que sofreu muito durante esse período, confessou e pagou seu crime. Pergunta da Thalita, do Gazeta Digital. O senhor tem usado nas suas propagandas uma associação com o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o ajudou na época do impeachment da Dilma. Isso quer dizer que podemos esperar do senhor uma postura mais conservadora, mais de extrema direita? E nesse sentido, o senhor vai se posicionar de uma forma mais conservadora em debates, como, por exemplo, a legalização do aborto? A minha posição continua a mesma. Quem acompanhou meu mandato de 8 anos, eu não sou de extrema direita. Agora, eu sou de direita, eu sou contra algumas ideologias que eu não concordo. Eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida, sempre defendi isso. Não é uma questão política também só, é uma questão religiosa também. Eu sou católico, praticante e acredito na vida. Então essas coisas eu sempre vou defender. Eu sou a favor da segurança jurídica, eu sou a favor do direito à propriedade, eu sou a favor que o brasileiro tenha o direito adquirido. É esse debate que tem que se fazer. E é isso que eu sempre defendi durante meus 8 anos. Eu não estou defendendo isso porque é um novo Brasil. Eu defendi para que o Brasil chegasse nisso. Agora a pergunta do Marci, do site PNB Online. Ele diz o seguinte: essa semana, no dia 11 de outubro, completou 43 anos da divisão de Mato Grosso. O senhor vem da cidade de Sinop, que durante algum tempo teve um movimento aí em prol de uma nova divisão do estado. Caso o senhor seja eleito senador e o assunto volte a ser discutido no Congresso Nacional, qual será a sua posição sobre uma nova divisão do estado de Mato Grosso? Eu era prefeito de Sinop e se ocorresse a divisão à época, Sinop seria a capital. E eu fui contra a divisão como prefeito de Sinop. Então eu nunca fui a favor da divisão de Mato Grosso. Sou a favor do Mato Grosso único. Eu sou a favor de combater as desigualdades regionais, mas no estado inteiro, no estado só. Nós não podemos dividir nem nosso povo, nem nosso estado. Para a gente encerrar, uma última pergunta aqui, candidato Ricardo Alves, de Jaciara. O senhor tem falado sobre diminuir o número de deputados e senadores. Por que não fez isso nos 8 anos como deputado? Como acreditar que agora, em menos de 6 anos no Senado, o senhor fará isso? Essas perguntas sempre vêm para frente, mas eu apresentei a PEC, tá lá. Tem que perguntar para quem tá lá ou para quem teve a oportunidade de ficar lá, por que nem debateu o tema. Eu fiz, eu apresentei e vou lutar por isso. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu fui premiado pela Lei de Responsabilidade Fiscal por reduzir o custo da máquina pública, por melhorar a arrecadação sem aumentar imposto. Então eu acredito nisso. Agora, é claro, as pessoas ainda são céticas, elas não acreditam que pode ocorrer, mas é possível acontecer. A Itália acabou de fazer isso. A Itália reduziu a quantidade de parlamentares lá e o Brasil pode reduzir através da lei que eu apresentei. Lá tem 513 deputados, tem 81 senadores, mas eu que apresentei a PEC. Então ela está lá, basta eu chegar lá, vou continuar dando. A pergunta que ele me faz é o seguinte: olha, você apresentou um projeto, você vai arquivar depois? É claro que não, é minha obra, essa obra eu quero ver ela acabada, eu vou com ela até o final.
É isso, candidato. Considerações finais, já estamos aí encerrando o nosso tempo, fica à vontade. Eu quero pedir um voto e um apoio aqui para todos os ouvintes, os internautas que estão nos acompanhando. Quero ser senador da República pela minha utilidade, porque a experiência que adquiri como prefeito, como vereador, ser senador da República não precisa ser a pessoa, não estou dizendo que eu tenho que ser mais inteligente ou menos inteligente, mas eu preciso ter conhecimento, relacionamento e experiência. Lá é a Câmara Alta do Legislativo Brasileiro. Algumas pessoas querem que começar do teto. Tem que começar um pouco de baixo, tem que amassar um pouco de barro, tem que conhecer um pouco dessa estrutura para ter utilidade. É uma casa muito cara para você ir lá aprender, para você apenas lá dizer amém. Eu quero ser senador de Mato Grosso para defender o povo de Mato Grosso e ajudar o Brasil. Eu não quero ir lá apenas para dizer amém para um ou para outro. Eu quero ser senador de todos e defender aquilo que Mato Grosso precisa. Meu nome é Nilson Leitão, sou candidato a senador da República, meu suplente é Júlio Campos, de Cuiabá, de Varda Grande, da Baixada, mas de todo o Mato Grosso, e o nosso segundo suplente é Zé Márcio, de Rondonópolis, do Mato Grosso por inteiro. O meu número é 456. Eu quero o voto de todos para orgulhar a todos e trabalhar por o Mato Grosso por inteiro. É isso. Obrigada, candidato. Até a próxima. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém.